Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem, quinta-feira é noite de estreia de chave do Enem e já estamos caminhando para o final do segundo ciclo do primeiro bimestre. Professor, como assim? Para você que chegou agora, para você que já está conosco e esqueceu, nós temos encontros semanais por área. Sempre começamos com linguagens, depois vem matemática, ciência da natureza e fechamos um ciclo com humanas. E hoje, então, é o tempo, a hora, a noite, o dia, amanhã, dependendo se você estiver assistindo depois, de humanas. Com isso, nós fechamos os dois ciclos que tivemos no primeiro bimestre desse ano. E hoje, então, como você já sabe, teremos geografia e história. E aí? Já fizeram as provas? Está tudo bem com vocês por aí? Já passaram pelas provas? Eu sei que tem lugar que tem semana de provas agora, mas eu tenho certeza que o Chave do Enem, além de te ajudar na preparação para o Enem, para os vestibulares, também te ajuda ali no estudo direcionado para você mandar bem também na prova ali na escola, porque é importante também esse ponto, esse processo, não é isso? Lembrando que todo Chave do Enem é baseado no material, nas apostilas da Casa Publicadora, da CPB, aquele material que você usa no seu colégio, na sua escola. Beleza? Então, sem mais demoras, lembrando então que nós vamos ter agora as aulas de humanas e depois das aulas de humanas você não vai embora, porque tem correção da lista de ciências da natureza, química, física e biologia. Fizeram o simulado, mandaram bem no simulado de ciências da natureza? E não se esqueça, hein? Quando acabar a live de hoje, entra no ar o simulado de humanas que corrigimos na semana que vem. E semana que vem começamos já as lives do segundo bimestre. Exatamente, começamos um novo ciclo já com conteúdos ali na transição do segundo bimestre. O tempo passa correndo, hein? Mas o Chave do Enem está aqui para te ajudar a mandar muito bem. Então, sem mais demora, eu vou sair, mas eu volto, porque daqui a pouco tem aula de geografia. Então, rodou vinheta! Fala, segundo ano, tudo bem com vocês? Chave do Enem de Geografia, hein? Voltei agora como Geografia. Faz tempo que a gente não se vê, né? Um mês ali, estamos fechando então o bimestre e eu não posso deixar de falar para vocês sobre industrialização, módulos 2 e 3. Eu trouxe aqui um resumão bem assim direcionado daquilo que é essencial para vestibular, para Enem e é claro para sua prova também, afinal de contas, né? Você está na escola e lembrando que nosso material didático, nossas apostilas são a base para a nossa discussão, tá? Inclusive, se você olhar, a minha aula de hoje é totalmente feita com a apostila, tá? Totalmente feita com a apostila, está ali os prints, né, as imagens, porque a nossa apostila é muito boa, muito bem elaborada e você precisa estudar. Pega ali e vem comigo, então. Bom, vamos falar um pouquinho de indústria, né? A industrialização mudou o mundo, você já sabe disso. A industrialização mudou a forma que nós compreendemos o mundo, que nós recolhemos os recursos naturais e usamos recursos naturais, tanto para o bem quanto para os problemas, né? A Revolução Industrial nos trouxe qualidade de vida, nos trouxe melhorias na saúde, na educação, em todos os aspectos da nossa vida, mas ao mesmo tempo começou a causar um estresse nos recursos naturais, uma pressão, uma poluição, né? E outros problemas, como o consumismo também, que deve ser estudado aqui nessa perspectiva. Mas vamos lá entender um pouquinho mais de como a Revolução Industrial, de fato, ela aconteceu e os pontos principais. Lembrando que estou usando a nossa apostila como referência. Então, eu vou falar dos 3 primeiros ciclos da Revolução Industrial ou da industrialização. A Revolução Industrial ela começa oficialmente na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque nós tínhamos ali o Império Britânico já consolidado. Durante todo o período mercantilista, né, as potências europeias acumularam capital, só que a Inglaterra ela conseguiu, né, se organizar de tal forma, a burguesia inglesa, a própria organização política, né, da monarquia britânica facilitou ou favoreceu o acúmulo de capital na mão da burguesia. E essa burguesia começou a investir em pesquisas. Para que pesquisas? Para ganhar dinheiro, obviamente. Então nós vamos ter um avanço ali da pesquisa científica, o florescimento, né, das pesquisas ao redor do mundo, mas também lá na Inglaterra, e vai culminar com, né, a máquina a vapor. Tá? Ela é referência, a máquina a vapor. Para que a máquina a vapor? Para produzir mais rapidamente alguma coisa. Que na época, né, a grande novidade
era o tear a vapor. Tear é a máquina que faz tecidos. E o principal tecido da Revolução Industrial, aliás, tecido não, o principal produto da Revolução Industrial foi a fabricação de tecidos de uma maneira rápida. A Inglaterra agora conseguia exportar tecidos de uma maneira muito rápida, muito eficiente para o mundo inteiro e começou a acumular capital. Tá? Então, o capital acumulado no mercantilismo vai financiar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, então, ela vai começar com a máquina a vapor e na indústria têxtil tendo o seu principal ponto, né, econômico. Outro ponto importante vendia para quem? Vendia para o restante da Europa, tecido é um produto, né, usado em grande escala, a gente nem pensa nisso hoje, mas era revolucionário produzir tecido rápido, e começou também a olhar para as colônias, aqui na América, suas colônias e as outras colônias. Né? Estava acontecendo independência, para a Inglaterra era muito bom ter independência, né? Inclusive ajudou na do Brasil, né? Por causa disso também. Porque uma colônia independente não fica mais dependente da metrópole, pode comprar produtos britânicos de maneira direta e mais volumosamente. Outro ponto importante também é que a Inglaterra combateu a escravidão justamente por isso. Tá? O principal ponto é esse. Eu preciso de mão de obra livre, assalariada, para poder comprar produtos industrializados. Tudo isso foi movido pelo carvão. Matéria-prima abundante na terra, abundante na Europa naquela época, terrenos sedimentares. Carvão já era conhecido, a produção de calor a partir dele já era conhecida, então agora a gente vai produzir vapor aquecendo a água com carvão abundante. Outro ponto importante é o ferro. Tá? O ferro é a matéria-prima da máquina na indústria. Lembrando que o ferro tem limitações, diferente do aço que vem depois. Tá? A indústria, quando começa, ela precisava de muita mão de obra. Nós estamos na indústria 4.0, que vai dispensando cada vez mais mão de obra, mas lá no começo a indústria ela precisava de muita mão de obra porque a máquina ela fazia parte do trabalho, mas ainda era bem limitada. Então, os grandes centros urbanos, a gente estudou urbanização, os grandes centros urbanos crescem pela indústria, porque as indústrias se instalam ali perto de grandes rios, precisa de água, perto de bacias carboníferas, precisa de matéria-prima, constrói sistemas de transporte para poder trazer essa matéria-prima e exportar o produto, né, mandar para fora esse produto, e as pessoas vão morar ali. Surgem as vilas operárias, estudamos isso na videoaula anterior, surgem ali, né, as grandes metrópoles, como Londres. Inclusive, né, as metrópoles surgem cheias de problemas. Poluição, crime, né, pobreza, miséria, fome, tudo aquilo que uma grande metrópole, quando ela está crescendo, ela vai se estabelecendo. Tá? O desenvolvimento, então, econômico ficou nas mãos dos burgueses, que acumularam capital, se tornaram grandes capitalistas e investiram no avanço da tecnologia industrial. Por isso que a revolução ela continua. Tá? A revolução industrial ela não é estanque. Né? Não inventamos a máquina, acabou, não. Há um constante aperfeiçoamento. Até hoje. Né? O 5G foi lançado para a Revolução 4.0, para ajudar na Revolução 4.0 que está acontecendo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá? E a geopolítica, então, né? Nós temos ali a Europa começa um processo de unificação territorial. Vários países eram divididos em pequenos reinos, principados, né, como por exemplo a Itália, a Alemanha, que são os mais clássicos, que vão se industrializar na segunda fase. Eram pequenos principados, reinos, ducados, mas para poder ter matéria-prima, mercado consumidor, né, e produzir, era necessário então um poder central, um território unificado e um território conhecido. Inclusive a geografia foi fundada para isso, para ajudar. Também falamos na aula anterior que a geografia ela surge justamente pela Revolução Industrial. Tá? Então essa geopolítica vai ser importante e os países europeus, inclusive, quiseram manter colônias aqui na América e também na África. Por que colônias? Poxa, eu não posso perder minhas colônias. Eu não quero só vender. Eu preciso também de matéria-prima. Matéria-prima barata eu consigo nas colônias, né? O algodão, né? Inglaterra, Estados Unidos, né? Precisava de algodão, enfim. Tá? Então esse foi o primeiro ciclo. Segunda fase, agora já estamos meados do século XIX, comecinho do século XX. Agora a Revolução Industrial ela se espalha pela Europa. Vou pegar Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Áustria, França, Itália, Estados Unidos, Japão. Vamos lá. Então pega parte da Europa, centro-ocidental, atravessa o Atlântico, chega nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão começar ali também, né, a ser pioneiros e atravessa toda a Ásia, chega no Japão, na era Meiji, a modernização do Japão. O Japão sai do período medieval que vivia e entra no período industrial, um crescimento muito rápido. Tá? Nesse período nós já vamos ter agora o motor a vapor perdendo
o seu espaço, não quer dizer que deixa de existir, mas ganha espaço agora o motor a combustão. Nós começamos a dominar o petróleo. Então a eletricidade agora, o vapor continua sendo usado, mas o grande novidade, o grande uso começa a ser o petróleo, porque nós aprendemos a refinar o petróleo a partir disso. O petróleo até então já é conhecido, mas não era refinado, não tinha a indústria que transforma o petróleo. Então, a partir disso, o petróleo vai ser base energética. Tá? Quem financiou isso? O mercantilismo ainda, né, a base do comércio, e na Inglaterra a própria Revolução Industrial. Então, esses países que se industrializaram, eles agora vão começar com muito mais intensidade explorar os recursos naturais dos países pobres. Vai criar a divisão internacional do trabalho clássica que nós conhecemos, né? Países subdesenvolvidos e pobres, fornecedor de matéria-prima, produtos agrícolas, baixo valor agregado, e os países industrializados fornecem para os pobres produtos industrializados. Eles compram matéria-prima, transformam em produto industrializado e vendem, ganham muito mais dinheiro. Né? Um país, para ser desenvolvido, tem que ter indústria, ele tem que agregar valor. Claro que commodities, agronegócio é importante, mas a indústria que agrega mais valor ali para fluxo de caixa, e, enfim, tá? Outro ponto importante, nós vamos ter a fundamentação do sistema de produção. A indústria, no começo, não era organizada. Então, nós vamos ter algumas linhas de pensamento, que eu vou falar mais adiante. Nessa segunda fase surge o Taylorismo e o Fordismo. A próxima é o Toyotismo. Daqui a pouco eu explico para vocês essas três, tá? Outro ponto importante, algumas indústrias se consolidam nessa fase, se formam os oligopólios que vão dar origem às multinacionais atuais. Ou seja, os industriais se tornam muito poderosos, mais poderosos que muitos governos. Isso vai contribuir depois para a globalização. Isso vai contribuir depois, né, para o mundo atual que nós vivemos, com uma indústria tendo uma sede nos Estados Unidos, produzindo peças no Vietnã, na Malásia, no Japão, no Brasil e montando no México. Tá? Isso vai ser a base, porque as indústrias se tornam muito poderosas, mais poderosas que muitos governos. Outro ponto importante, a geopolítica. Aliás, volta um pouquinho. Na anterior, então nós usávamos vapor e ferro. Agora é petróleo e siderurgia, o aço. O aço é muito mais leve, muito mais resistente, não oxida facilmente. Então nós vamos ter também essa novidade. E a geopolítica é marcada pelas guerras. Tá? Essas grandes guerras estão ligadas, inclusive, com territórios. A ideia da expansão territorial justamente para ter mais recursos e mais poder. Vem junto ali, inclusive, com aquela ideia do espaço vital de Hatzel, que estudamos também, né, na videoaula passada, que é importante para quem estuda geografia. Beleza? Então, terceira fase, né, também chamada de Revolução Técnico-Científica. Agora nós já estamos depois da Segunda Guerra Mundial, pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial foi causada justamente pela questão da expansão territorial, da necessidade, entre aspas, né, de domínio territorial para ter mais poder, recursos, desenvolveu tecnologia, mas só que a partir do final dela, nós vamos ter a tecnologia agora avançando a passos cada vez mais largos. Tá? Então, quais países? Tá? Grandes protagonistas da terceira etapa: Estados Unidos e Japão. Tá? A Alemanha entra também, a Itália um pouco menos, a Europa vai perdendo protagonismo. Estados Unidos e Japão no começo. E depois outros países vão entrando. Na década de 70, entre os países subdesenvolvidos. Dentre eles, Brasil, Argentina, México, China, Coreia do Sul, né, que hoje também são países relevantes no contexto econômico e industrial. Tá? Bom, qual que é o grande salto tecnológico? Agora, a eletricidade ela é gerada de maneira muito mais abundante, eletricidade, não é mais a produção de energia a partir de combustão direta na fábrica, agora chega a eletricidade, muito mais fácil, muito mais eficiente. Tá? A robótica, agora as máquinas são aperfeiçoadas e a mão de obra ela vai sendo menos relevante para o chão de fábrica. Não quer dizer que deixa de ter, mas a máquina agora consegue fazer muito mais e processos muito mais milimétricos, processos muito mais assim, que exigem atenção. Então começa gradualmente a substituir o homem. Na 4.0 próxima a gente vai ver que aí o negócio vai, né? Bom, o capital então aqui. Obviamente, as multinacionais estavam todas sediadas nos países desenvolvidos. Então, o capital vem dessas multinacionais dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Claro que nos países subdesenvolvidos, com o avanço da indústria também, começam a surgir multinacionais locais. O Brasil hoje tem, por exemplo, a Petrobras, nós temos a Embraer, né, que são referências ali
nas suas respectivas áreas. Tá? Outro ponto importante, ainda existem países que são subdesenvolvidos mesmo, não é o caso mais do Brasil, né? O Brasil em desenvolvimento, que ainda são fornecedores, regiões do mundo como África, parte da Ásia, não tem uma industrialização significativa. Ainda servem como fornecedores de matéria-prima e consumidores. Tá? A mão de obra agora, ela vai migrar para os países pobres. Ou nos países ricos vai ser dada aos imigrantes. Por quê? Conforme o tempo passa, nos países desenvolvidos, a mão de obra altamente qualificada vai trabalhar em cargos intelectuais, em cargos burocráticos, de menor esforço. Então, agora, ou eu emprego no país subdesenvolvido, eu uso mão de obra de país subdesenvolvido nos países centrais. Tá? Outro ponto importante, né? Surgem, então, alguns polos de tecnologia ao redor do mundo. Né? Tsukuba, no Japão, e o Vale do Silício nos Estados Unidos. Muito importante, Tecnopolo, dá uma estudadinha nele, que geralmente cai. Obviamente, agora nós temos tecnopolos ao redor do mundo, nós temos na Alemanha, nós temos na China, tá? Esses polos de tecnologia. Nesse período, então, nós vamos ter eletrônicos como carro-chefe, os veículos, tá? Biotecnologia, produtos químicos e farmacêuticos de alta tecnologia, produtos ou organismos geneticamente modificados, os OMGs, como destaque. Tá? E surge então também o sistema de produção toyotista. Tá? O toyotismo surge, daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Professor, e hoje nós estamos onde? Hoje nós estamos aqui, na transição para 4.0. O que é essa 4.0? A robótica que surgiu ali com o toyotismo no Japão, ela vai sendo aperfeiçoada. Hoje a robótica ela é muito mais smart, muito mais inteligente. Né? Então é uma automação inteligente. A máquina agora começa a pensar, ela começa a se calibrar. Uma fábrica 4.0, a gente programa ela, os engenheiros fazem, a máquina começa a funcionar, ela aprende e ela se autorregula. Olha só, né? Não preciso mais ficar ajustando. Outro ponto importante, IoT, né? Internet das coisas. Os objetos são conectados. Se você olhar uma fábrica, todos os robôs estão se movimentando na fábrica, não trombam, funciona certinho, porque eu preciso de uma comunicação rápida. É aqui que entra, inclusive, o 5.0. O 5.0 foi criado não para você estar no Instagram, não para você estar me vendo aqui agora, mas foi criado para as máquinas poderem conversar mais rapidamente e a fábrica funcionar. Big Data, né? Análise, né? Analytics. Eu preciso processar dados para a fábrica pensar, para a máquina pensar e decidir. Eu preciso de processamento de dados. Então, eu tenho que tomar muitos dados, tudo tem sensor, esses dados são analisados e a máquina rapidamente consegue responder. Computação em nuvem. Então, eu não posso ter um HDzão numa fábrica com tudo isso acontecendo. Eu preciso ter um data center, né? Eu preciso que a conexão de todo esteja acontecendo, cada etapa, cada setor, né? A impressão 3D está ganhando cada vez mais força, porque a gente pode agora personalizar peças, equipamentos, né? Ainda vai crescer muito essa área da impressão 3D. Por exemplo, nós temos já a Airbus fazendo impressão 3D de asas de avião, né? E a cibersegurança, lembrando que hoje é tudo digital, inclusive a circulação de dinheiro, a circulação de capital e informações. Então a cibersegurança também entra aqui como um ponto importante da 4.0. Dá uma estudada melhor nisso, sua apostila traz bastante informação. Bom, outro ponto importante, para a indústria funcionar, eu preciso vender muito? Óbvio. Você teve já na sua casa, na casa da sua avó, bisavó, aquela televisão de tubo que durava gerações? Uma geladeira antiga que era só arrumar uma pecinha atrás que funcionava? E percebeu que hoje as TVs queimam rapidamente ou ficam desatualizadas, né? Você compra uma Smart TV e de repente não funciona mais o YouTube, porque não atualiza mais o sistema dela. Isso é intencional. É chamado de obsolescência. A obsolescência ela é programada, tá? De forma visual, sistêmica, né? Qualidade. Então existem várias formas de obsolescência, mas é uma forma que a indústria encontrou de não quebrar equipamento, mas de fazer que você não tenha mais interesse nesse equipamento, porque não atualiza mais, porque esteticamente não é mais legal, porque não processa igual aos outros, porque se quebrar uma pecinha até tem substituição, mas vale a pena você trocar. Isso é uma forma, então, obsolescência, de aumentar o consumismo, tá? Que inclusive gera impactos ambientais. Outro ponto importante, a obsolescência ela aumenta as vendas, ótimo, a gente quer comprar, trocar de celular, de carro, de tudo, de roupa, mas ao mesmo tempo a gente gera também um impacto ambiental. Dá uma olhadinha nesse ponto. Tipos de indústria. Né? Então, sobre a forma de produção. Indústrias tradicionais, modernas e de ponta. Tá? O que seria tradicional?
aquela indústria que ainda usa mão de obra pouco qualificada, são, né, produtos assim de consumo em massa que acabam rapidamente, como roupa, tecido, calçado, que tem máquinas, mas assim, perceba que é uma produção ainda tradicional. Existem exceções de fábricas de ponta para tênis de esportistas, né, avançados, mas via de regra, uma fábrica tradicional de tecido e acabou. Indústria moderna, alto investimento, mão de obra já é qualificada, então são bens de consumos mais duráveis, como siderurgia, petroquímico, maquinário, automóveis. Geralmente estão em países super desenvolvidos e em países em desenvolvimento como o Brasil, tá? E é típico da terceira revolução industrial. O que é de ponta? De ponta já entra a genética, já entra a inteligência artificial, eletrônico de alta complexidade, computação quântica hoje, né? É altíssimo investimento em pesquisa, né? Hoje estamos buscando a computação quântica, já saem alguns processadores, a gente não sabe o que fazer ainda. A pesquisa no sol artificial, geração de energia, então investimentos altíssimos para impactos também altíssimos na sociedade. E é claro, nós precisamos de muito capital, por isso que fica mais restrito a países que têm esse capital, Estados Unidos, Alemanha, Japão, China, Coreia do Sul, e em menor escala em outros países, até o Brasil. Tá? No caso nosso, mais biotecnologia aplicada ao agronegócio, que é a nossa vocação. Tá? E é típico, né, do final da terceira revolução industrial e da quarta, que é a 4.0 que estamos vivendo agora. Dentro de tipos de indústrias, nós temos como classificar também o tipo de produto. Então vamos lá, indústria de base é a indústria que faz o processamento de matéria-prima. Tá? Essas fábricas recebem então matéria da indústria extrativa e transformam em algo que vai ser ainda usado pela indústria. Indústria de capital de produção. Tá? Olha só. É a indústria da indústria. É a indústria que faz as peças, que faz a indústria acontecer. Bens de consumo não duráveis. É aquela indústria que produz algo que é para consumo imediato. Né? Alimentos, roupa, bebidas, farmacêuticos. Bens de consumos duráveis. Tá? Bens de consumo duráveis. Então, supera as necessidades humanas no consumo feito a médio prazo. Agora sim, roupas, calçados, né? Objetos de casa e bens de consumos duráveis. Então, semiduráveis, duram um pouco mais, e duráveis, né, por muito tempo. Eletrodomésticos e automóveis. Dá uma olhadinha nessa tabelinha, não cai geralmente o que é, mas você tem que saber quando está numa prova para saber diferenciar ali a sua resposta, ok? Bom, para fecharmos aqui, né, quase fechamos, localização industrial. Na sua apostila tem um monte de localização industrial que você tem que estudar, mas eu destaquei aqui os mais importantes. Estados Unidos da América, tá? Região Nordeste, região dos Grandes Lagos Americanos, na divisa do Canadá com os Estados Unidos. Vai pegar Detroit até ali o litoral atlântico norte dos Estados Unidos, que pega Nova York, né, pega aquela região. Pessoal, essa região, ela é o Rust Belt, é a região da ferrugem hoje. É onde a industrialização começou nos Estados Unidos. O grande foco deles era a indústria metalúrgica e de carros. Só que com a globalização, essas indústrias foram para lugares onde era mais barato produzir e hoje, né, ainda existe, só que é bem mais fraca essa indústria. O grande destaque hoje é o eixo sul dos Estados Unidos, sul-sudoeste, que vai pegar desde a Flórida até a Califórnia. Tá? Flórida, NASA, SpaceX, tá? Califórnia, Vale do Silício. Então toda essa região mais centro-sul, aliás, mais sul-sudoeste dos Estados Unidos, estão os grandes tecnopolos que hoje agregam um grande valor na indústria mundial. Fora desse eixo, aqui na América, o que costuma cair? México. Tá? O México é chamado de indústria maquiladora. O que é isso? A indústria americana só atravessou a fronteira e ali monta tudo que vem de fora. Tá? Então, próximo à fronteira dos Estados Unidos, que lá no passado existia vantagens comerciais, baixo custo de mão de obra, impostos baixos, questões ambientais, que hoje já não é mais tão normal. Tá? E aqui no Brasil também, pessoal. Aqui no Brasil, entre a década de 50 e 80, nós tivemos a industrialização forte, concentrada no sudeste do Brasil. Se você pega o eixo Rio-São Paulo, tá? Mas principalmente São Paulo, indo por o interior de São Paulo, onde nós temos ali, até hoje, né, o corredor asiático, onde nós temos a região de Campinas, a Grande São Paulo, onde a indústria ainda é muito forte. Só que tem que lembrar que no Brasil, e a gente fala mais no terceiro sobre isso, a indústria também se espalhou. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Nordeste e Sul do Brasil
depois ali da década de 80, na década de 90, quando houve a desconcentração. Beleza? Outro ponto importante também, Ásia, tá? Japão, China e Coreia. Pega esses 3 países. Japão foi pioneiro. Depois da Segunda Guerra Mundial se reconstrói, passa nos anos 70 pelo milagre econômico japonês. China, década de 70, começa a abandonar o sistema fechado socialista, abre o mercado, sistema de mercado, né, capitalista. O litoral da China é aberto nas chamadas zonas econômicas especiais e ali então a indústria começa a se localizar. E hoje é o principal polo industrial do mundo. É isso que está dando bastante discussão, né, na geopolítica global ali. Não vou entrar nesse assunto, mas está dando bastante discussão. E hoje, então, ali o sul e todo o litoral da China é um grande polo industrial, o maior do mundo. Coreia do Sul, meus queridos, faz parte dos tigres asiáticos, com Taiwan, Singapura, Hong Kong. Mas Coreia do Sul se destacou, porque na década de 70 a Coreia do Sul era mais atrasada que o Brasil. E a indústria sul-coreana, com a liberdade econômica de pesquisa, investimento e educação, fez com que desse um salto. E hoje ela é referência em tecnologia no mundo. E para fechar, sistemas de produção, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Já falei, só para fechar com vocês aqui. O que é o Taylorismo? Lá no final do século XIX, a indústria era toda desorganizada. Taylor cria uma teoria econômica que diz o seguinte: tempo é dinheiro. Então, para poder produzir muito, eu tenho que otimizar. Primeira coisa, eu tenho que ter mão de obra especializada em uma coisa só, chamado trabalho alienado. Quem aperta parafuso, só aperta parafuso. Cronometrado. Então agora tem um controle do tempo da produção, tem alguém com relógio. Se você não atende o tempo que o patrão quer, você é mandado embora. Sem direitos trabalhistas. O Fordismo pegou dessa ideia, só que agora colocou uma esteira. Tá? A esteira é o seguinte: entra aqui a matéria-prima, sai o carro andando. Só que agora a indústria tem que ser muito grande, tem que produzir tudo, farol, tal. Tá? A indústria se torna gigantesca. Qual que é a ideia dele? Olha, quanto mais eu produzo, eu vendo mais, eu diminuo o preço, eu ganho no volume, tá? Então, redução de custos na questão do volume e padronização. Legal, só que tinha muito estoque. Na década de 70, a robotização, ela chegou, né, no pós-guerra do Japão, e ela começa agora a auxiliar mais o ser humano. Eu não preciso mais ter tanta mão de obra. Outro ponto importante, eu posso terceirizar. Ao invés de minha fábrica fazer tudo, eu contrato outras fábricas que produzem as peças mais barato para mim. O problema do custo é dela. Eu só compro a peça e monto. A peça é feita conforme eu quero. Tá? Outro ponto importante, eu não tenho estoque. Eu não tenho estoque. Just in time, eu produzo aquilo que eu planejo vender. Quanto menos estoque, maior lucro. Outro ponto importante, mão de obra capacitada, qualificada e flexível. Se até o Fordismo a pessoa só apertava o botão, ela nem sabia que estava fazendo direito, agora a pessoa tem que entender todo o processo, porque a robotização faz com que o homem ande com a máquina pela fábrica, então ele tem que ser flexível e estar em todos os espaços do sistema para poder funcionar. E aí, que aula, hein? Muito conteúdo, mas bastante coisa importante para o seu vestibular, para a sua prova, para o seu Enem. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no segundo bimestre. Até mais. Ah, e não sai daí. Daqui a pouco tem história. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri. Vamos estudar hoje História do Brasil. Olha só, galera do segundo ano, História do Brasil. Ouro no Brasil. Olha só, o ouro ficou escondido aí dos portugueses durante aproximadamente 200 anos. Enquanto na América Hispânica o pessoal já estava achando ouro há algum tempo, aqui na América Portuguesa o ouro ainda não havia sido achado. Os bandeirantes entravam nas entradas e bandeiras lá e não encontraram ouro, até que aproximadamente ali por volta dos anos de 1700 eles encontraram o ouro no Brasil. Essa daí é uma das regiões auríferas, né, do Brasil, as chamadas Minas Gerais, tá? Uma cidade colonial bastante importante, com características barrocas. Olha só, o contexto da descoberta do ouro, tá? No final do século XVI, início do século XVII, tá? Perdão, do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, nós tivemos a descoberta, então,
das Minas Gerais, né? Que é a região de Minas Gerais. Depois nós tivemos ali em Goiás, no Mato Grosso, né? Cuiabá, aquela cidade fria, né? Não estou brincando, quente, né? Bastante quente. O pessoal não acredita quando eu falo que eu peguei 8 graus em Cuiabá uma vez, mas é quente, muito quente, tá? E nós vamos ter então, quando se alastrou a notícia, né, que tinha sido descoberto o ouro, principalmente em Minas Gerais, vamos focar mais em Minas Gerais nesta aula, né? Muitas pessoas acabaram indo para a região de Minas Gerais. Até nós tivemos um conflito, né, também conhecido como a Guerra dos Emboabas ali, um conflito extremamente interessante, porque os que tinham achado o ouro não queriam repartir o ouro que tinha sido achado, né, a região que tinha sido achado o ouro com os demais, né? Mas como os demais eram portugueses, estavam indo para lá, né? A coroa portuguesa, de certa forma, chegou no deixa disso tal e acabou dando mais importância para a galera que estava chegando ali. Os bandeirantes, muitos deles que tinham encontrado ouro ali, disseram assim: não, tudo bem, a gente encontrou outro lugar, foram para Cuiabá, foram para outras regiões e também encontraram o ouro, tá? Então nós tivemos uma imensa imigração, tá? E uma fase econômica interessante no período colonial. A mineração, então, ela vai acabar substituindo o açúcar, que estava entrando em decadência nesse período, justamente pela concorrência com o açúcar holandês, né? Porque os holandeses vieram aqui para o Nordeste açucareiro, ficaram aqui por um tempo, aprenderam a cultura e depois foram plantar a cana-de-açúcar nas regiões que eram deles, né? E aí, com essa concorrência, o açúcar começou a entrar em decadência, né? E nós vamos ter um hiato aí desde o início da crise do açúcar até o achamento do ouro, né? Nesse processo aí nós vamos ter o Tratado de Methuen, né? Aonde fez com que praticamente o ouro brasileiro, muito do ouro brasileiro, fosse parar lá na Inglaterra, né? E não em Portugal. Algumas pessoas dizem, né, que o folhado está em Portugal, mas as barras estão na Inglaterra. Então, a capital ela é transferida de Salvador, né, que era a capital da colônia, da metrópole na colônia, né, e ele passa para o Rio de Janeiro, aonde ficava mais fácil de escoar esse ouro, né. Nós vamos ter também a criação de vilas e intendências para o controle dessa retirada do ouro, né, e a formação das cidades como Vila Rica e outras, né, Ouro Preto e outras cidades também, né, de origem aurífera, tá? Bom, como que era dado o lote de terra, né? Como na verdade nada é dado, né? Como que era concedido o lote de terras para os mineradores, né? Então, tinha muito a ver com a tua capacidade produtiva. Então, quanto mais escravos tu tivesse para poder retirar o ouro, mais lote de terras tu recebia. Por quê? Existia um interesse da coroa, né, em principalmente retirar imposto dessa produção, né? Que era o famoso quinto real, né? Que aqui no Brasil era chamado de quinto dos infernos, né? Porque era uma taxação que o pessoal, ninguém gostava de pagar, que era 20% daquilo que era produzido, né? De ouro. Então, as condições eram precárias, tá? A mobilidade social era bastante restrita, né? Só para você ter uma ideia, praticamente tudo que era levado para as Minas Gerais, principalmente no primeiro momento, vinha de fora, né? Vinha ali da região de Sorocaba, em São Paulo, né? São Paulo passa a ser, a partir dali, desse momento também, uma região altamente produtiva no que diz respeito a serviços auxiliares ao que era produzido de ouro em Minas Gerais, né? Principalmente a Feira de Sorocaba atendia em muitas coisas, né? A mineração, a questão do gado, da carne, do couro, e outras coisas que eram mandadas para a região das Minas Gerais. Então, isso quer dizer a vida do escravo não era uma vida fácil, né? Alguns historiadores chegam a dizer
que a vida útil de um escravo na mineração era de 7 a 10 anos, tá? Então era um tempo bastante restrito de vida ali, trabalhando, porque era muito perigoso, né? Pouca comida, né? Em algumas regiões eram frias, né? Então tu tinha pouca roupa, então isso fazia com que a vida não valesse muito, infelizmente, na região das Minas Gerais. Então, o tempo de vida útil de um escravo trabalhando era pouco. Conflitos entre garimpeiros e autoridades, né? Também a coroa portuguesa achava que muito do ouro que era produzido ali era contrabandeado, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, o quinto real, que era 20%, aonde que era tirado esse quinto real? Era tirado nas casas de fundição, tá? Aonde esse ouro ele era levado, então esse ouro ele era derretido, 20% era retido pela coroa, os 80% restantes, né, que formassem um lingote ou uma barra, ela recebia o brasão da coroa, a numeração, e aí a partir daí tu poderia circular com esse ouro. Se tu fosse pego circulando com ouro sem esse brasão, esse ouro ele poderia ser considerado um ouro de contrabando, poderia ser retirado de ti, né? Então, durante muitos anos, essa produção ela aconteceu dessa forma, né? Sendo retirado essa taxa, né, nas casas de fundição. Só que assim, o ouro é um bem que não se renova, né? A partir do momento que tu vai tirando, ele vai acabando. E Portugal, né, via a região das Minas Gerais como a grande galinha dos ovos de ouro, literalmente, né, de Portugal. Só que eles começaram a perceber que aos poucos o ouro estava diminuindo, né? Algumas pessoas diziam, não, mas é porque estavam contrabandeando, né? Porque eles estão desviando o ouro. Na verdade, devido às técnicas que se tinha na época, que não eram das mais digamos assim, desenvolvidas para retirada de ouro, né? Que tu tinha três técnicas principais: o ouro de aluvião, o ouro de lavra e o ouro de mina. Né? Aluvião era aquele cascalho na beira dos riachos, né? De pedra, geralmente. O ouro de lavra era aquele que tu vai desbarrancando, né? Que foi mais ou menos o que foi utilizado, por exemplo, na Serra Pelada, já nos nossos dias, né? E o ouro de mina, que é aquele que tu vai escavando, né? A mina. Até não sei se vocês souberam, mas esses tempos uma casa desabou lá na região de Minas Gerais, foram ver, tinha uma mina embaixo, né? E tem algumas cidades mais antigas de Minas Gerais que tu tem várias minas que são desativadas e que de certa forma trazem até uma certa periculosidade, né? Para quem mora na parte superior. E aí começou a diminuir e esse ouro começou a ser visto como não, eles estão, né, fazendo desvio. E aí foi instituída a derrama, né? A coroa portuguesa instituiu a derrama, que era o seguinte: bom, nós no caso colônia, tínhamos que produzir 1.500 quilos, mais conhecido como 100 arrobas. Cada arroba é aquele símbolozinho que tu usa nos meios cibernéticos, né? Mas aquilo ali não é um símbolozinho, aquilo ali é uma medida de peso, né? E uma arroba pesa 15 quilos, né? Então, 100 arrobas, tu teria 1.500 quilos. Então, assim, por ano, no mínimo, tá? O que era retirado do quinto real deveria dar 1.500 quilos de ouro. Faz as contas, já no momento de baixa produção, tá? Quanto de imposto que Portugal tirava aqui do Brasil, né? Vale lembrar que muito desse ouro não ficou em Portugal, foi para pagar dívidas com a Inglaterra devido a esse período aí, esse ato que nós vamos ter da cana-de-açúcar até a mineração, né? Aonde infelizmente Portugal não soube investir, né? O que ele tinha tirado daqui da colônia, né? A duras penas para os colonos, né? E
e para as pessoas que viviam aqui, né? Os índios perderam terra, as pessoas sofreram, né? O colônio veio aqui e acabou tendo que desenvolver e tudo isso, né, não foi reinvestido, né? Não se teve uma postura à la inglesa, né? E eles acabaram, depois que começou a entrar em crise, eles não tinham mais aquele dinheiro entrando, né? E acabaram se endividando com a Inglaterra e vai ser necessário fazer o Tratado de Methuen, também conhecido como Panos e Vinhos, né? Aonde os portugueses comprariam os panos, né, da Inglaterra, e a Inglaterra os vinhos, só que nesse acordo aí, com certeza não foi muito bom para Portugal, né, e foi muito melhor para a Inglaterra. E aí, esse ouro vai acabar indo para a Inglaterra. Porém, né, é feita a derrama, se instituiu a derrama, né, e aí até uma das coisas que é interessante é que a Inconfidência Mineira ela vem a partir justamente da possibilidade de uma dessas derramas, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Bom, as cidades com vida cultural e religiosa intensa, né? Na região das Minas Gerais tu tem igreja em cada esquina praticamente, né? Igrejas extremamente elaboradas, né? Muito baseado no barroco mineiro, né? Também conhecido como barroco colonial, valorização, então, dessa religiosidade, ascensão de uma elite urbana em alguns aspectos letrada, por quê? Porque o que acontecia? Quem tinha dinheiro, né? Esse período aí também foi um período meio marcado pela saída dos jesuítas aqui do Brasil, então, o que eram os responsáveis pela educação. Então, muitos desses filhos desses grandes proprietários de terra foram para Europa. Lá, neste momento, estava correndo, né, o pensamento iluminista, que fez com que esses doutores, né, voltassem da Europa para o Brasil com essas ideias iluministas. Quando chegaram aqui, viam um Brasil colônia, né, viam um Brasil sob o controle de Portugal, e muitos deles não aceitaram muito bem essa condição, e é justamente desse sentimento, né, que vai acabar acontecendo a Inconfidência Mineira. Com relação ao Barroco, né, nós temos aqui uma imagem, né, é uma arte sacra, arquitetura também impulsionados pelo ouro, né? Um dos principais nomes vai ser Aleijadinho, né? E eu vou ser bem sério com você, gente. Eu não sei como que o Aleijadinho conseguiu produzir tanta coisa, porque ele produziu muita coisa, tá? Destaque na escultura religiosa, né? A igreja, como a de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, né? Então tinha toda essa questão do santo, do profano, da luz, das sombras, né? Que caracteriza a arte barroca, né? O estilo barroco, né? Então, nós vamos ter alguns impactos importantes, né, do ciclo do ouro. A interiorização do território, porque cada vez mais eles foram em direção ao oeste do Brasil, tá? O fortalecimento da coroa através do recurso que vai ser gerado a partir do ouro, o desenvolvimento urbano e a desigualdade social também, né? Porque quanto mais produção de ouro, quanto mais fundação de cidades, mais intensamente ficou a urbanização no Brasil. É claro que até 1970 o Brasil ainda era um país agrário, porém a mineração ajudou muito no processo de urbanização. E reflexos culturais duradouros, né, que nós vamos ter até hoje, né? Então o Brasil ele mudou a partir deste achamento do ouro, né? Tanto a questão do Sudeste, quanto a questão do Sul e a questão do Nordeste, né? Nós vamos ter depois, mais tarde, a Conjuração Baiana, que é justamente um conflito que o Nordeste, né, principalmente a região ali da Bahia e tal, vai ter com o poder central, justamente por a transferência da capital para ali, né, que vão começar a sentir assim, bom, pagamos impostos, mas os impostos, o retorno dele não chega, coisa que já acontecia
e acabou acontecendo depois, mais tarde, também no Sul, né? Então, o Nordeste e o Sul, as pessoas pensavam assim, bom, a gente paga imposto, mas tudo é para o Sudeste, né? Então, isso passa a ser extremamente importante. Algumas coisas importantes vão acontecer derivado disso, a Inconfidência Mineira, né? Aonde tu vai ter a figura de Tiradentes, né? Nós estamos falando agora em abril, né? O dia 21 de abril é comemorado, né? O dia de Tiradentes, aonde ele vai ser uma figura central na Inconfidência Mineira, uma figura que foi construída principalmente no período republicano, né? Como um herói de resistência do pensamento, né? Independente do Brasil, né? Mas que naquela época ele teve uma outra conotação, né? Vai ser construída todo um processo de uma imagem como praticamente um Jesus Cristo, assim, coisa que historicamente a gente sabe que talvez não tenha sido muito daquela forma. E também nós vamos ter a Conjuração Baiana, né? Que vai vir justamente também dentro desse processo aí. Tivemos outras figuras importantes, como o Marquês de Pombal, que passa a ser o primeiro-ministro de Portugal naquela época e fez algumas mudanças, principalmente para melhorar a retirada do que fosse possível da colônia para Portugal, né? Nós tivemos lá aquele terremoto de Lisboa que destruiu com a cidade, então ele precisava de dinheiro. A retirada também dos jesuítas aqui do Brasil, por não se encaixarem naquela nova política de que o clero deveria a primeira obrigação ao rei, depois ao papa. Os jesuítas não aceitaram isso, acabaram saindo do Brasil. Então nós vamos ter todas essas mudanças, né? Então esse período aí é um período extremamente importante para a história do Brasil, tá? É um período que vocês devem estudar, focar bastante, e também é um conteúdo que cai no Enem. Valeu? Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês, é isso aí. E aí, galera, gostaram das aulas de hoje? Geografia e História, checklist já foi, mas não sai daí porque agora nós temos a correção da lista de exercícios da semana passada, que você sabe que é de natureza, química, física e biologia. Tá preparadinho? Fez o simulado? Mandou bem, já saiu o resultado, hein? Dá uma olhada lá. Não fez o simulado? Não tem problema. Senta aí e acompanhe com a gente aqui, então, quais eram as questões e a resposta já, a correção do simulado. Lembrando que você pode entrar no seu Eclass Prova e rever cada uma das questões. Olha só, e não falta material para você se preparar para Enem, vestibular e a sua prova e na escola também. Estamos aqui para isso. E não se esqueça que nós somos uma rede que oferece ensino do pré até o mestrado. Sim, nós temos faculdades adventistas espalhadas pelo Brasil. Quer conhecer mais uma? Então vem comigo que depois da vinheta, antes da correção, você vai conhecer mais uma faculdade adventista no Brasil. Então fica aí, acompanhe. Rodou a vinheta.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Conseguiram resolver os exercícios? Hoje eu estou aqui para ajudá-los na correção. Então vamos lá, para a resolução dos nossos 3 exercícios. Primeira questão. A primeira questão, ela nos dá uma equação e ela vai trabalhar com duas quantidades. Então, olha só, você tem os seus reagentes e você tem os seus produtos. Primeira coisa, quando você tem uma equação química, é identificar se ela está balanceada ou não, tá? Então, primeira coisa é fazer o balanceamento. Deixei esse quadradinho aqui, ó, em destaque para você anotar esses passos, ok? Depois, você vai fazer uma relação da massa do monóxido de carbono com o dióxido de carbono. Por quê? Porque ele quer saber, né, em uma experiência que ele reagiu 420 gramas do monóxido de carbono, que é o nosso reagente, ele obteve 495 gramas de gás carbônico. Então, ele produziu essa quantidade de gás carbônico. E aí ele quer saber qual é o rendimento percentual dessa reação. Então ele quer saber se a quantidade que ele colocou de monóxido de carbono, se toda ela foi convertida em dióxido de carbono. Se não, qual é essa porcentagem? Então, primeira coisa, eu tenho que fazer a relação, certo? E depois, então, eu vou calcular o rendimento. Então, a quantidade que eu obter do meio do cálculo, eu vou jogar como sendo 100%. E o resultado teórico que ele me forneceu, eu vou colocar ali com a relação que eu não conheço ainda a porcentagem. Fazendo todos esses passos, nós chegamos então que o rendimento dessa reação é de 75%. Já na questão 2, ele vai trabalhar com o óxido de cálcio. E ele vai reagir com a água e vai formar como produto o hidróxido de cálcio, que é uma base, certo? E aí ele fala que para o preparo dessa solução num processo de aquecedor, né? Então ele tem uma quantidade de 50 soldados de um pelotão e ele vai conseguir levar ali em torno de uma quantidade X que ele quer saber por essa quantidade de soldados, sabendo-se que a cada 140 gramas do óxido de cálcio, que é o nosso reagente, ele vai ter um grau de pureza de 80%. Quer dizer que dessas 140, ele não vai conseguir converter tudo em produto, mas vai conseguir converter 80% dessa massa em produto. Então, primeira coisa, como o exercício não me forneceu, eu preciso montar a equação química. Então, reagente do lado do reagente, produto do lado do produto. Segundo, fazer o balanceamento. Depois que eu fiz isso, eu vou calcular a quantidade de óxido de cálcio que irá reagir, o grau de pureza. Então, se 140, né, é 100%, 80% seria quantas gramas dessa massa aí de óxido de cálcio. Feito isso, eu consigo então calcular a quantidade de produto que será formada a partir da massa que irá reagir e nós vamos chegar então a 7.400 gramas, né, que de fato irão reagir, pensando ali que vou multiplicar por 50 soldados. E na nossa última questão, ele vai trabalhar com reagente em excesso e reagente limitante. Como eu sei? Porque quando ele me dá a equação, quais são os reagentes? O ácido nítrico e a amônia. E ele me dá a quantidade dos dois reagentes, pede para ver quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. E aí, fazendo o cálculo, né, você pode fazer só um cálculo, só uma regrinha de 3, você vai chegar, então, que o limitante é a amônia e o reagente em excesso é o ácido nítrico. Ok, pessoal? Qualquer dúvida? Olá, meu querido aluno, tudo bem? Fez os exercícios? Vamos corrigir, ver se vocês acertaram? Vamos corrigir então as questões sobre calorimetria do segundo ano do ensino médio. Bora lá? Então, a primeira questão, ele fala sobre a radiação solar que ocorre, por exemplo, em cidades, em que, por exemplo, o impacto ambiental em fazer pavimentações faz com que haja um aumento expressivo na temperatura. E ele fala que para diminuir esse aumento de calor, ele fala na possibilidade de alagar, fazer uma área alagada para diminuir a temperatura, então, daquela região. E ele traz a água e traz o concreto, a densidade de cada uma delas e o calor específico. E ele pede a razão entre as variações de temperatura nas áreas concretas e alagadas. Ele quer a razão entre essas temperaturas. Como nós temos o calor específico, nós vamos usar o Q-macete, tá bom? Então, eu vou usar o Q-macete, massa
calor específico e variação de temperatura, que é aquele que é a razão entre os dois. Só que eu não tenho a massa, mas tenho a densidade. Lembrando que densidade é massa sobre o volume. Então, você isola ali e com a densidade você consegue descobrir ali a massa. Só que a gente não tem um volume. Só que o volume de água é o mesmo volume do concreto. Então, depois ele vai embora. Então, você usa o que macete, né? Usa o que macete para a água. Usa o que macete para o concreto e sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar o concreto, o que macete do concreto com a água. O volume vai embora e o que ele quer descobrir? A razão entre a variação da temperatura das áreas concretas e alagadas. Ele quer a razão entre essas duas temperaturas. E este valor aqui vai dar 2,1. Então, não esqueçam de igualar os calores e fazer a razão entre a temperatura do concreto com a área alagada. Beleza? Acertaram? Espero que sim. Vamos para a próxima, então? Ele fala sobre uma indústria alimentícia na produção de doce de leite. Ele tem um tacho. E olha só, a parede é oca, entra um vapor de água e ele sai líquida, reduzindo então a temperatura aí desse vapor de água, então transforma o vapor em água, beleza? Depois ele diz que ao passar pela parte oca do tacho, o vapor da água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e, consequentemente, a concentração do produto. No processo de concentração do produto, o que nós temos ali? O resfriamento, né? De 120 graus para 100 graus. Isso é calor sensível ou latente? Sensível. E quando ele fala ali que há condensação ali do vapor, nós falamos sobre o calor latente. Então, calor sensível porque há variação de temperatura e calor latente porque há mudança de fase. Então, a resposta correta fica a letra D. Beleza? Então, vamos para a próxima. Essa questão, ela já apareceu várias vezes no Enem. É que vai misturar o quê? Potência, que a potência, ela é a quantidade de energia, que é o calor, dividido pelo tempo. Então, ele vai misturar potência com energia dividido pelo tempo. Ele diz aqui que o tempo ele traz aqui a informação da temperatura, ele traz aqui, ó, o volume. Por que eu quero o volume, gente? Porque ele não dá a massa, mas dá o volume. Densidade é a massa sobre o volume. Ele dá aqui, ó, a potência. Ele fala também sobre o calor específico. Então, aqui nós teremos que usar o que macete? Opa. Certo? E ele fala ali que é em 1 hora. E ele traz a densidade também, ó. Olha só que interessante. Ele traz a densidade em 1 hora. Então, o tempo aqui eu não posso deixar em 1 hora. Eu tenho que deixar em segundos. Então, olha como vai ficar a fórmula. Potência igual a mc delta T. T maiúsculo, na verdade, tá? Porque a gente tá falando sobre temperatura. Dividido por 3.600, que é o tempo em segundos em hora. Substitua a potência, substitua a massa da densidade lá, o calor específico ele dá, a temperatura, a variação da temperatura ele quer, e o tempo 3.600. Ficou meio estranho aqui, mas é 3.600, tá, gente? Que é o tempo em segundos de 1 hora. Substituindo o valor, nós vamos encontrar o valor de 0,9 graus Celsius. Acertaram? Espero que sim. Nos vemos então nas próximas aulas. Abraço!
Oi, gente, tudo bem? E aí, como que foi o simulado? Conta pra mim aqui nos comentários. Quero dar uma olhadinha, se vocês acharam muito fácil. Porque, ó, se vocês acharam muito fácil, a gente consegue dificultar. Isso não é problema nenhum, tá bom? Só manda o feedback aqui, porque a gente dá uma caprichada no próximo. Vamos corrigir essas questões? Então, a gente tem aqui a primeira questão, em que nós temos o Enem do PPL 2024, que diz o seguinte, que uma agência norte-americana regula medicamentos, aprovou um fármaco que reduz o risco da infecção do HIV. Esse fármaco surge como profilaxia medicamentosa aos grupos de alto risco, uma vez que age na célula infectada. E olha aqui a chave para você responder esse exercício. Ele inibe a ação da transcriptase reversa. Olha essa chave aqui. Portanto, o bloqueio dessa enzima, ou seja, qual enzima? A transcriptase reversa, ele contribui para o quê? Ele impede a transformação do RNA viral numa fita de DNA dupla que se integra ao DNA celular. Fácil, né, gente? Nossa Senhora. Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão, nós temos aqui a membrana celular, delimita o meio intra e extracelular, funciona como uma portaria, deixa as coisas entrarem e saírem de substâncias, né? Para cumprir essas diversas funções, a membrana conta com estruturas e sistemas especializados, como, por exemplo, os receptores de membrana. Olha só, outra coisa importante aqui para vocês se ligarem. Olha só as palavras-chave. Nós temos aqui, olha só, receptores de membrana, né? Que são cadê? Volta, gente. Que são responsáveis pela detecção de estímulos diversos, inclusive agentes invasores, e as proteínas que atuam no transporte de substâncias. Considerando essas informações, ou seja, o fato de que a membrana plasmática regula, tem receptores, tem permeabilidade seletiva, né? Vocês já estudaram isso aí no primeiro ano. Qual que é a alternativa correta? Vamos para a resposta. A. Agentes infecciosos conseguem infectar células humanas porque interagem com receptores celulares específicos. Lembra o capsídeo viral? Aquelas proteínazinhas que ficam no capsídeo? Enganam o sistema de reconhecimento que permite a entrada desses agentes nas células. Fiquem espertos nisso aí. Olha só as arqueias por aqui. Ele pede para você assinalar a alternativa correta. Alternativa correta é a letra B, olha só. Existem arqueias que vivem em fontes termais. Essas arqueias que vivem em fontes termais são as... Gente, esse slide está me trollando aqui. Vamos lá, voltar para a próxima. São aquelas bactérias. Eu ia escrever aqui, mas eu acho que nem vai dar certo. São as termoacidófilas, né, ou termófilas, onde a temperatura da água é muito elevada. Há pouco ou nenhum teor de gás ou oxigênio e o nível de acidez é alto, por isso que elas também são chamadas de acidófilas, tá bom? Ou termoacidófilas, tá? Vamos aqui para o próximo. A última questão, a gente tem aqui as cianobactérias, lembra? Autotróficas, fotossintetizantes, são organismos que participam de processos ecológicos, notadamente na ciclagem de matéria nos ecossistemas. São muito comuns em lagos e rios em condições de eutrofização. Se você assistiu a aula da semana passada, eu comentei essa questão da eutrofização, que elas formam um cobertorzinho verde em cima, não deixa a luz passar, né? Nos quais a grande entrada de nutrientes a partir de esgoto, por exemplo. Pode ser esgoto, pode ser resíduo industrial, pode ser fertilizante que vem de plantação. Esses organismos são capazes de atuar em quais processos? Produção primária. O que é produção primária, professora? São aqueles organismos que fazem fotossíntese, né? São os produtores que produzem aí matéria orgânica para os outros e também tem aquelas que fazem quimiossíntese. Participam ali no ciclo do nitrogênio, né? Fixam o nitrogênio do ar, produzem nitrito e nitrato para as plantas poderem usar, tá bom, gente? Espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau!